Olá, esta é a questão 39 do vestibulinho da ETEC de 2023. A prova aconteceu no dia 4/6/2023, primeiro semestre, com matrícula no segundo semestre de 2023, e o tema da questão é geometria plana. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para os interessados no vestibulinho da ETEC de 2023. Bom, a questão tem como base o texto que a gente já leu na questão 37, tá? Não há necessidade de fazer a leitura novamente, porque na questão 39 ele já pede outra coisa mais relacionado à matemática, ao tema de geometria plana. E a questão 39 diz o seguinte: no mapa da questão anterior, questão 38, é possível traçar um triângulo ao utilizar como vértice, ou seja, como ponto lá de referência no mapa, o pátio do colégio, o Largo São Bento e o Largo São Francisco. Esse polígono, no caso um polígono de 3 lados, um triângulo, sobre esse polígono considere uma distância em linha reta, certo? Então, em linha reta entre o pátio do colégio e o Largo São Francisco, 500 metros, o pátio do colégio e o Largo São Bento, também 500 metros, o Largo São Bento e o Largo São Francisco, não necessariamente nessa ordem, 800 metros. E aí diz o seguinte, o final aí da questão: logo, sobre o triângulo traçado, é possível concluir que ele aí tem lá as alternativas. A alternativa A diz que é um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, só para lembrar, ele tem 2 lados, né, iguais, certo? Então, geralmente a base é diferente e os lados das laterais são iguais. E pode ser isósceles e acutângulo. O que é acutângulo? Logicamente tem a ver com os ângulos, como o próprio nome diz, tá? Então tem o seguinte, né? Os 3 ângulos, vou fazer o desenho aqui dos ângulos, né? Eles são menores que 90 graus, certo? Então, os 3 ângulos desse triângulo são menores que 90 graus, a gente classifica ele como acutângulo. Bom, a alternativa B diz que é um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele tem os 3 lados, certo? Diferentes. Então tem que ter 3 medidas diferentes. E o acutângulo já falamos na alternativa anterior. A alternativa C é o triângulo isósceles, já falamos, e o obtusângulo. O que é obtusângulo? O obtusângulo ele tem que ter um ângulo, só um ângulo, né, maior que 90 graus, tá? Então vai ter que ter um ângulo só maior que 90 graus, logicamente aumentando os outros tem que diminuir, porque lembrando que a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? E aí tem a alternativa D, escaleno e obtusângulo, a alternativa E, isósceles e retângulo. Só para lembrar, esse aqui cai bastante por aí, né? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem o ângulo de 90 graus, tá? Então tem 3 lados aí, pode ser igual, pode ser diferente, mas ele tem que ter o ângulo de 90 graus para ser retângulo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz já a representação geométrica do triângulo que falou na questão. Nós vamos acrescentar as medidas e verificar aí o que está faltando. Então, do Largo São Francisco ao Largo São Bento, ele falou que em linha reta é 800 metros, certo? Do pátio do colégio ao Largo São Francisco e do pátio do colégio ao Largo São Bento, ele disse que é 500 metros. Então a gente já verifica o seguinte, que ele já tem
dois lados iguais, certo? Esse, e aí a base, né, ele está de cabeça para baixo, a base é diferente. Bom, verificando aqui nas alternativas, a gente pode eliminar a alternativa B, que fala de escaleno e não é, ele tem dois lados iguais, e a alternativa D também, que fala de escaleno, tá? Então sobra a alternativa A, C e E. Bom, no triângulo retângulo, só para relembrar, o triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que é isso que nós vamos fazer na questão. E se tiver correto aqui, se for possível aplicar o teorema de Pitágoras, então este ângulo aqui, ó, ele tem que ser 90 graus. Mas como a gente não sabe a medida, eu vou pôr aqui um ponto de interrogação. Descobrindo esse ângulo aí, a gente resolve o exercício. Bom, então vou fazer o seguinte, ó, né, a hipotenusa aqui, né, ou a medida A, ela é oposta ao ângulo de 90 graus, se for aqui, então vai ser aquele 800. Aí nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesses dois lados. Se a gente conseguir chegar no 800, está correto aí, o ângulo é de 90 graus. Se não conseguirmos, nós vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, então vou colocar x ao quadrado, que está representando aquela medida 800, vai ser igual a 500 também ao quadrado, mais 500 também ao quadrado. Bom, perceba que as potências aí, se a gente for fazer da maneira, né, tradicional, 500 vezes 500, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir, como é 500 ao quadrado e 500 ao quadrado, duas vezes, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar x ao quadrado é igual a 2 vezes 500 ao quadrado, só para não ter que resolver essa potência. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos fazer a raiz, né? Raiz desses dois camaradas aqui, tá? Então, o que dá para fazer aqui de raiz aqui? O que dá para fazer é eliminar, né, esse quadrado que está aqui no 500, porque a operação contrária de raiz e potência a gente cancela. Então eu posso escrever que aquela medida x vai ser igual a 500 vezes a raiz de 2, porque 2 não tem raiz exata. Como não tem raiz exata, a gente sabe que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, que é um número infinito, certo? Então, para eu encontrar aqui essa medida, essa medida x aqui, basta eu resolver 500 vezes 1,4. Resolvendo isso aqui, nós vamos verificar se vai dar o 800 que está lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1,4 primeiro e o 500 depois, porque o 500 termina com 0, 2 zeros aí, né? Então fica mais fácil da gente fazer, porque 0 vezes 1,4 dá 0, 0 vezes 1,4 dá 0 de novo. Aí já vou aqui para o 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1 dá 5, com 2 que subiu 7. Contando uma casa decimal aqui, o 0 após a vírgula não faz diferença. Então, eu encontrei aquela medida x é igual a 700 metros. Então, o que isso significa? Que para esse triângulo ser um triângulo retângulo, aquela medida ali deveria ser 700 metros, ou seja, tem que ser um pouco menor do que o que está aí no desenho. Aí eu teria um ângulo de 90 graus aqui certinho, né? Então isso implica dizer o quê? Que esse ângulo aqui, ó, que está sendo formado, como o lado é 800, então essa abertura tem que ser maior. Então isso implica dizer com certeza que a medida desse ângulo aí é maior que 90 graus, tá? Então é maior que 90 graus, isso com certeza, porque passou dos 700
possível ali para ser 90 graus. Então, voltando às alternativas, a gente sabe que não é um triângulo retângulo, porque não vale o teorema de Pitágoras do jeito que está aquelas medidas. Sobram duas, né, que diz que o triângulo ele tem que ser acutângulo, todos os ângulos têm que ser menores que 90 graus, então está errado. E sobrou só a alternativa C, que ele é isósceles, tem dois lados iguais e um lado maior, um ângulo maior que 90 graus, no caso aí seria aquele ângulo formado pelos lados de 500 metros aqui, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso para a aula de hoje, um abraço a todos, até!